Olá a todos os irmãos, que Deus abençoe a todos para este culto e esta mensagem que será apresentada para cada um de nós. Hoje eu trago um tema que vem dizendo para nós sobre as práticas reformatórias da saúde. O texto que eu quero ler para o nosso estudo na Bíblia se encontra então em Romanos 14, versos 17 e 18. Lemos assim: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Baseado nesse texto, então, eu trago para os irmãos a mensagem que se encontra no livro Medicina e Salvação, onde nos mostrará quais são essas práticas reformatórias que em nossos dias devem prevalecer para que nós tenhamos uma melhor compreensão das verdades para os fins dos tempos. Aqui é nos dito, na página 226, que a graça de Deus é sempre reformatória. Há um engano, no mundo religioso em que os pregadores, os mensageiros da palavra de Deus, costumam dizer que a graça de Deus já é o suficiente para nos salvar e dar condições para alcançar o reino de Deus. E para o povo peculiar dos últimos dias, nós sabemos que não é só dessa forma. A graça de Deus, ela também é reformatória. Além da graça de Deus, Deus nos dá o conhecimento de como nós podemos colaborar para que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito possa entender os propósitos para aqueles que hão de ser, no nosso caso, que estamos tendo esse conhecimento, fazer parte do número dos 144 mil. Então, o irmão White, aqui no livro Medicina e Salvação, nos dá então algumas exortações, alguns conselhos que nos direcionam então para a vontade de Deus. Diz aqui para nós: a graça de Deus é sempre reformatória. Todo ser humano está numa escola, onde deve aprender a abandonar toda prática nociva e obter conhecimento de que pode fazer por si mesmo. Os que não atendem a essas coisas, que não tomam precauções em relação a obter o ar puro para respirar, a água pura para beber, não pode ficar livres das enfermidades. Seu organismo é poluído e a estrutura humana é danificada. Então aqui diz para nós que nós estamos numa escola em que nós devemos aprender o quê? A cuidar da nossa estrutura humana, que envolve corpo, alma e espírito. E assim, como nos é dito aqui, para que esse processo possa fluir bem, já nos dá alguns sinais aqui dos ingredientes para manter esse corpo em boas condições. Então, ar puro, água pura, vem falando aqui. Vamos mais adiante. Diz que tais pessoas são descuidadas, indolentes, presunçosas e autodestruidora. Vejam só, autodestruidora é que não está preocupado com o corpo. O conhecimento se espalha ao longo do seu caminho, mas eles recusam apoderar-se dos raios de luz, dizendo que confiam em Deus. Ou seja, olha, Deus me salvou. Tá pronto, eu não preciso então o quê? Fazer a minha parte? Não, aqui está falando que eu tenho a minha parte. Vamos ver qual é a nossa parte. Mas, uma pergunta aqui: fará Deus aquilo que deixou para que eles façam ou para nós fazermos? Será que Deus deixou? Está falando aqui. Suprirá a nossa negligência? Deus vai suprir a nossa negligência? Fechará os olhos à sua voluntária ignorância e fará grandes coisas por eles, restaurará a alma, corpo e espírito, enquanto
eles desatendem aos mais simples agentes, cujo uso lhes proporcionará saúde? Veja bem a pergunta. Enquanto dia a dia condescendem com apetite, mediante o comer aquilo que produz enfermidade, podem esperar que o Senhor opere um milagre para restaurá-los? Veja só, as pessoas que têm um entendimento errado com relação a isso. Achar que Deus pode fazer o resto da nossa obra que nós temos que fazer com a questão do nosso corpo. Essa não é a maneira do Senhor agir. Fazendo isto, eles tornam o Senhor absolutamente igual a eles mesmos, quer dizer, ou seja, põe em pé de igualdade, e Deus não trabalha dessa forma. Ele te dá condições de você fazer parte da herança, mas Ele quer que você colabora para que você chegue numa melhor condição lá na frente. E no processo você tem que estar em condições de entender o plano de Deus para cada um de nós. Conselho para nós: examine cada um o seu próprio coração para ver se não está acariciando o que é positivo dano para si. E se em lugar de abrir o coração para que Jesus, o sol da justiça, entre, não se está queixando da carência do Espírito de Deus. Que essas pessoas descubram os seus ídolos e os lance fora. Separem-se de todo o hábito não saudável no comer e beber. Que ponham suas práticas diárias em harmonia com as leis da natureza, mediante o fazer, assim como o crer. Criar-se em torno de si e de sua alma uma atmosfera que será um cheiro de vida para a vida. Então esse é o conselho que é nos dado com relação à conservação do nosso corpo. Quero ler um texto aqui para nós, que está em Romanos 12:1, um texto bastante conhecido, onde nos diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você conservar o seu corpo, entregar teu corpo em sacrifício vivo, nada mais nós estamos fazendo aquilo para o nosso próprio bem, para a conservação da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito, para a compreensão das verdades que tem chegado até nós. Aqui é também nos dito, no mesmo livro ainda, Medicina e Salvação, na página 229, a maneira com que a irmã White dá a exortação para cada um de nós no tratamento das nossas negligências, né? Eu ia falar enfermidade, mas das nossas negligências primeiro, para depois, consequentemente, vir a ser uma enfermidade. Diz que milhares de pessoas enfermas poderiam recuperar a saúde se, em vez de dependerem da farmácia para viver, desfizessem-se de todas as drogas e vivessem com simplicidade, sem usar artigos que vem falando aqui às vezes, chá, café, ela cita aqui licores, né? Nem condimentos que irritam o estômago e o enfraquecem, deixando-o incapaz de digerir sequer os alimentos simples sem estímulos. Então o Senhor está disposto a fazer sua luz brilhar em raios claros, distintos a todos quantos se achem fracos e débeis. Então, a nossa obra aqui, pelo conhecimento que nós temos, é realmente dizer às pessoas aqueles alimentos que realmente não contribuem para o entendimento e para a saúde. E muitas vezes nós mesmos, em nosso conhecimento, achamos às vezes livres de fazer a nossa vontade, também negligenciando ou transigindo com alguma incoerência com relação à alimentação e ao nosso proceder. Então, o conselho, ainda na página: verduras, frutas e cereais devem compor nosso regime alimentar,
Aqui vem um alerta para aqueles que ainda não se desprenderam do alimento cárneo, né? Nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne é antinatural e devemos voltar ao propósito original na criação do homem. Ou seja, voltar para Gênesis 1:29, onde o Senhor nos dá a receita de uma melhor compreensão daquilo que nós devemos nos alimentar. Quero ainda, na página 230, irmão White diz para nós aqui o que nós podemos fazer por nós mesmos. Então vamos ver aqui qual é o conselho. Em relação àquilo que podemos fazer por nós mesmos, há um ponto que requer cuidadosa, meditada consideração. Preciso familiarizar-me comigo mesmo, ou seja, eu preciso conhecer eu. O que eu como que para mim não faz bem? Não é porque aquele alimento é saudável que de repente eu venha comer com outro alimento que ele não venha fazer bem. Os dois são bons, mas um com o outro não combinou, vai me fazer bem. Então você tem que conhecer o seu corpo para poder então administrar o que é bom você comer de manhã, o que é bom você comer no almoço e, se preciso, na janta. Diz aqui para nós: preciso ser sempre um estudioso de como cuidar deste edifício, o corpo que Deus me deu, de modo que o preserve nas melhores condições de saúde. Então ela está dizendo aqui que eu preciso o quê? Estudar o meu corpo, cuidar desse edifício e ver que esse corpo que Deus me deu, eu tenho que preservar em melhores condições de saúde. Preciso alimentar-me com aquilo que for para o meu melhor bem fisicamente e devo tomar especial cuidado em vestir-me de forma o quê? De modo que promova uma saudável circulação do sangue. Então aqui já começa a entrar na questão de você se vestir de uma forma que os agentes externos não venham interferir no teu corpo. Não devo privar-me de exercício e ar. Devo desfrutar toda a luz solar que me for possível. Devo ter sabedoria para ser um fiel guarda do quê? Do meu corpo. Então, são algumas regras que definem, então, a nossa saúde. Tenho que ter uma circulação de ar, tenho que me expor ao sol, tenho que fazer um exercício, tenho que beber uma água mais saudável e assim fará com que o nosso corpo esteja em melhores condições. Então, é aquele velho ditado: nós somos o que comemos, o que bebemos e o que vestimos. Como vem falando aqui, nós temos que ser o médico do próprio corpo. Muitas vezes, em nosso meio, nós recorremos ao quê? Ao auxílio de um médico alternativo lá fora. E o médico vai falar, realmente, pelos exames que ele fez, vai falar: não, você está com isso, e você tem que tomar isso, isso e isso. E muitas vezes não vai ser necessário nenhuma droga no corpo. E nós temos experiência de irmãos de idade avançada que não necessita de tomar nenhum medicamento. Simplesmente vai ter que passar por um processo, um tratamento rigoroso para colocar o seu corpo em equilíbrio. E assim nós devemos crer que se Deus criou o homem, criou todo o universo, a natureza, ele não ia deixar de criar, de prover para a gente todos os ingredientes da natureza para conservar o nosso corpo. Quero terminar aqui mais um parágrafo do Medicina e Salvação e nós vamos para um outro livro para dar complemento então a essa mensagem. Eu estaria fazendo uma coisa muito pouco sábia se entrasse em um quarto frio quando estou transpirando. Eu estaria me mostrando um mordomo imprudente se me permitisse sentar-me onde houvesse uma corrente de ar e assim expor-me a um resfriado. Então, é uns conselhos aqui que o irmão White dá
se nós, por um simples gesto, né, achar que não tem problema, se expor às vezes a uma corrente de ar, ou não estar bem vestido para receber uma corrente de ar, e aí trazer um prejuízo. Seria falta de sabedoria, como vem falando aqui. Eu não seria sábio se me sentisse com os pés e membros frios, e assim permitisse que o sangue fluísse das extremidades para o cérebro ou para os órgãos internos. Veja que também é uma falta de sabedoria. Devo proteger sempre os meus pés em tempo frio. Devo comer regularmente do mais saudável alimento, que me proporcione a melhor qualidade de sangue. E não devo trabalhar com intemperança, se estiver em meu poder evitá-lo. Então são várias recomendações para o nosso benefício, para a nossa alma, né, e para o nosso espírito. Na continuação, finalizando, diz aqui: e quando violo as leis que Deus estabeleceu em meu ser, devo arrepender-me e reformar-me, e colocar-me na mais favorável condições, sob o cuidado dos médicos providos por Deus. Quais são? Nós já citamos aqui vários deles, só para reforçar, vem falando aqui: ar puro, água pura e a preciosa e restauradora luz solar, que é um dos agentes externos que vai complementar o processo químico que ocorre no nosso corpo em conjunto com o alimento e a bebida que a gente ingere. Aqui não vai tratar do assunto, da questão de você ter uma boa qualidade de sono, né? de descanso, para que complete então assim o cuidado com o corpo. Quero ir para um texto aqui para nós, do livro Maranata, na página 118, eu vou ler apenas aqui 3 parágrafos e depois nós vamos para a conclusão da mensagem. Diz que aqui a reforma da saúde é um dos ramos da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Então, a reforma da saúde. Os homens e as mulheres não poderá violar as leis naturais ao serem indulgentes para com o apetite depravado e paixões licenciosas, sem que viole a lei de Deus. Então veja bem aqui o cuidado que nós temos que ter. Portanto, ele permitirá que a luz da reforma de saúde brilhe sobre nós. Para quê? Para que possamos compreender a pecaminosidade da transgressão da lei que ele estabeleceu em nosso próprio ser. Então, foi colocado uma lei. Então, Deus, ele projetou, teve uma engenharia para que o seu corpo, sendo construído da forma que ele foi construído, ele tinha também que se alimentar dos elementos que pudesse dar uma boa saúde mental, espiritual e física. Diz aqui também para nós que tornar clara a lei natural e insistir na obediência a ela é uma obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo. Então nós sabemos que é dessa forma. Os nossos antepassados que não tiveram a compreensão da mensagem do terceiro anjo, os protestantes, os reformadores, os discípulos, né? os patriarcas, os profetas, não tiveram a compreensão da mensagem do terceiro anjo. Olha quanto privilégio nós estamos tendo nessa fase da geração dos últimos dias. Deus deseja que o assunto seja debatido. É o que nós estamos fazendo aqui. Estamos debatendo um assunto para melhor compreensão e para atender a essa recomendação. Porque somente aqueles que dão ouvido a essa mensagem é que vão estar capacitados para chegar lá na hora do aperto, né? Na hora que eles vierem pedir a razão da nossa fé, nós temos condições de falar para eles, porque estamos estudando, estamos debatendo o assunto aqui em questão.
Então diz que tem que ser debatido e a mente do público profundamente despertada para verificá-la. Olha, ou seja, vou analisar aqui. Está sendo pregado isso aqui, eu quero analisar para ver se tem fundamento o que está sendo falado. Pois é impossível aos homens e mulheres apreciarem as verdades sagradas enquanto se acham sob o poder de hábitos pecaminosos, destruidores da saúde e enfraquecedores do cérebro. Como é que nós vamos pregar um assunto tão profundo na questão da reforma de saúde para uma pessoa que está com o cérebro entorpecido, embebedado, que não teve nenhuma explicação? Nós temos que ter essa condição para poder chegar nessa pessoa, né? Como é que nós vamos falar para a pessoa que se eu fazer uma refeição aqui e daqui uns 30 minutos eu estar bebendo líquido em cima da comida, eu tenho que me reformar primeiro para poder chegar e falar para essa pessoa? E seja em outros aspectos, seja na questão do vestuário, seja na questão de descansar, ter um sono saudável, né? De repente eu posso estar pregando uma pessoa que eu tenho que ter um sono de qualidade, mas todo dia eu vou dormir tarde, acordo cedo, ou se eu acordo tarde, tudo isso vai fazer mal. Então o equilíbrio, né? Muitas vezes eu posso falar para uma pessoa, ó, a gente tem que beber água pura, e de repente eu estou tomando água da torneira, né? Eu posso ter um descuido e alguém fala, ó, ele toma água da torneira. Então tudo isso são mínimos detalhes que para nós, muitas vezes, a gente dá meia volta e conserta. Mas lá na sociedade, você já está marcado, não tem volta. Sempre a pessoa vai falar, não, ó, eles estão lá na igreja, nem eles seguem o que eles acreditam. Então é muito profundo, é muito sério a nossa condição, a responsabilidade que nós temos que ter. Indo, então, finalizando aqui, diz aqui para nós que as condescendências pecaminosas profanam o corpo e incapacitam os seres humanos para o culto espiritual. Aquele que se apega à luz que Deus lhes deu sobre a reforma de saúde tem um importante auxílio na obra de santificar-se pela verdade e estar habilitado para a imortalidade. Então veja a responsabilidade que cada um de nós temos. Estar capacitado nesse assunto pela prática e a fé no conhecimento dá-nos condições de sermos habilitados para a imortalidade. Então, que Deus nos abençoe com essas mensagens. Ainda quero lembrar de ler um texto final da Bíblia para a conclusão. Mas a responsabilidade é muito séria. Temos que ter prudência, né? Tanto no nosso meio, quanto naqueles que estão à nossa volta. Romanos 13, verso 12, diz aqui para nós: a noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e visitamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, e nem em contenda e inveja. Verso 14, mas reveste-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Ou seja, não faça a vontade da carne. Nós fomos gerados com duas, vamos dizer assim, com uma natureza inicialmente, a humana, mas tivemos o privilégio de ser enxertado na natureza divina. E somos atraídos realmente todos os dias, em todos os aspectos da nossa vida, das nossas maneiras de agir, de falar, de pensar, de se alimentar. Somos tentados a cair, a deslizar, a tropeçar. Então o conselho para nós nessa noite é que nós venhamos a ser vigilantes nesse assunto, para um melhor entendimento e para um melhor exemplo diante das pessoas que nos assistem. Deus abençoe a todos. Amém.